Olá, professora, bom dia. Bom dia, caros colegas. Eu me chamo Edgar e nosso grupo vai apresentar sobre pacientes oncológicos. O Instituto Nacional de Câncer estima que até 2022, 625 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil. A doença, além de desafiar médicos e enfermeiros, instiga os profissionais de odontologia, que devem estar preparados para atender pacientes oncológicos e a trabalhar de forma multidisciplinar para diminuir os efeitos colaterais de tratamentos. Para isso, o cirurgião dentista deve entender as características dos tratamentos oncológicos, quais as principais doenças bucais que surgem como consequência dos diferentes tipos de terapia e como atuar em cada fase de atendimento de forma humanizada e alinhada às necessidades do paciente. A oncologia é um ramo da ciência médica que estuda o câncer e o tumor. A origem da palavra oncologia vem dos gregos, que é dividida em duas palavras, onco, como significa volume de massa, e tumor, e logia, que significa estudo do oncologia, está voltada para a forma como o câncer é desenvolvido em cada organismo. E qual é o tratamento mais adequado para cada tipo de neoplasia? No Brasil, a oncologia é chamada de cancerologia. Nos últimos tempos, a oncologia começou a ter um auxílio maior de outras especialidades como radiologia, psiquiatria, pediatria, patologia, nutricionista, fisioterapeutas, odontologia e etc. Outros profissionais, devido à enorme complexidade da doença e às suas diferentes abordagens terapêuticas, o tratamento oncológico é diferente para cada caso, pois é importante observar as necessidades e possibilidades terapêuticas de cada paciente. Esse tratamento pode ter intenção curativa ou paliativa, alívio dos sintomas que objetivam uma melhora da sobrevivida e da qualidade de vida. O cirurgião oncológico é médico cirurgião especializado no tratamento de neoplasias de maneiras cirúrgicas. O radioterapeuta é médico especializado no tratamento de neoplasias, utilizando radiações ionizantes. O oncologista clínico é o médico clínico especializado no tratamento da neoplasia mediante a prescrição de quimioterapia, hormonioterapia, terapias alvo molecular, anticorpo e imunoterapia. O que é o câncer? O corpo humano é todo formado por células que organizam em tecidos e órgãos. As células normais se dividem, amadurecem e morrem, renovando-se a cada ciclo. O câncer desenvolve quando as células normais deixam de seguir esses processos naturais, sofrendo mutação que pode provocar danos em um ou mais genes de uma única célula. Os genes são segmentos de DNA, sigla em inglês para ácidos, o reservatório das moléculas de informações genéticas que controlam as funções normais das células. Quando danificado, a célula se divide descontroladamente e produzem novas células anormais. Se falham sistemas de reparo imunológico nas tarefas de destruir e eliminar as células anormais. As novas vão se tornando cada vez mais anormais, eventualmente produzindo células cancerosas. As células cancerosas se dividem mais rapidamente do que as normais e geralmente são bem desorganizadas. Com o tempo pode se empilhar uma sobre as outras, formando uma massa de tecido chamada tumor. Todo esse processo em que uma célula normal se torna um tumor maligno ou câncer pode levar muitos anos. No Brasil, a modalidade proporcional por neoplasia cresceu consideravelmente ao longo das últimas décadas, acompanhando o crescimento da modalidade relacionada às
doença do aparelho circulatório e por causas externas, ao mesmo tempo em que diminuíram as mortes por doenças infectoparasitarias. Esse perfil da modalidade retrata a transição epidemiológica e demográfica verificada em nosso país. Em 2004, a modalidade por câncer representou 13,7% de todos os óbitos registrados no país, ficando atrás apenas das doenças do aparelho circulatório, cujo percentual chegou a 27,9%. As mortes por causas externas aparecem seguida com 12,4%. Esse perfil de modalidade proporcional apresenta várias entre homens e mulheres. Na modalidade masculina, as causas externas estão em segundo lugar com 18,0% e as neoplasias ficam em terceiro com 12,8% entre as mulheres. A neoplasia aparece em segundo lugar com 15,1% e as causas mal definidas em terceiro com 13,0%. Pessoas atingidas por câncer. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. A cada ano, 8,2 milhões de pessoas morrem devido à doença. Atualmente, mais de 32 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos de câncer continua aumentando, apesar do enorme investimento no combate à doença. A morbidade e mortalidade causada pelo câncer são medidas de controle para a vigilância epidemiológica. Existem também as ações de vigilância do câncer, que avalia as características da doença e possíveis mudanças no cenário. Por exemplo, no Brasil, no ano passado, só no gênero masculino, foram constatados total de 309 milhões e 750 mil casos de neoplasia, atingindo locais específicos como próstata, cólon e reto, traqueia, brônquio, pulmão, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, leucemia e sistema nervoso central. Já no gênero feminino, o total foi de 316 milhões e 280 mil mulheres, sendo em primeiro lugar o câncer de mama, vendo em seguida o cólon, reto, colo do útero, ovário, corpo do útero e linfoma não-Hodgkin. Os cientistas preveem 70% do aumento nas próximas décadas nos números de novos casos de câncer, ao qual tem uma estatística que 21,4 milhões de novos casos de pacientes até o ano de 2032. Bom dia, pessoal. Me chamo Matheus e hoje eu vou estar falando sobre a saúde bucal de pacientes oncológicos. A saúde bucal é extremamente importante para garantir a saúde de qualquer pessoa, né? Porém, para o paciente com câncer, esse cuidado precisa ser um pouquinho mais redobrado. Por causa dos sintomas da doença e do tratamento recebido pelas pessoas com diagnóstico de câncer, eles precisam de alguns cuidados especiais para estar garantindo a sensação de vida e de bem-estar. E é necessário acompanhamento durante todo o processo do tratamento. Na verdade, o ideal é que o paciente vá ao dentista antes mesmo de iniciar o tratamento para orientação profissional. As doenças bucais mais comuns assim entre os pacientes com câncer, além dos cânceres que causam doenças bucais, né? O tratamento também pode causar sintomas devido à natureza invasiva dos medicamentos que entram no corpo do paciente e etc. Exigindo alguns cuidados especiais, né? Porém, as doenças mais comuns ou efeitos colaterais mais comuns são mucosite oral, que é um edema, uma sensação de queimação ou hipersensibilidade da mucosa oral, que pode desenvolver placas brancas descamativas e, consequentemente, úlceras no tecido mole. Como a gente pode ver na imagem, fica essas camadinhas brancas ou até mesmo essas pequenas úlceras no tecido mole. Essa condição é um pouquinho dolorosa e impossibilita a nutrição e a hidratação do paciente, e isso interfere diretamente na capacidade regenerativa do tecido. Ou seja, é muito desconfortante. Também tem algo que já não é nem muito uma doença, né, mais um efeito colateral, que é o xerostomia, que é mais basicamente a boca seca.
Com a diminuição do fluxo salivar, que faz com que haja mudança da microbiota bucal e torna o meio suscetível a processos infecciosos, em virtude da baixa de célula de defesa, a hipossalivação também aumenta a possibilidade de aparecimento de lesões de cárie, já que não ocorre a devida lavagem da superfície dental e a neutralização de ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas, né? Fora esses dois, a gente também tem as infecções fúngicas, mais conhecido como sapinho. As lesões brancas removíveis, localizadas na mucosa nasal, podem também se apresentar como placas vermelhas e lisas sobre o palato duro ou palato mole. Basicamente, você acaba, quando você está numa condição oncológica, né, você pode acabar desenvolvendo esses fungos orais, mais conhecido como sapinho, né? E também tem as lesões como herpes simples ou a herpes de zoster, que se iniciam com a coceira, vermelhidão e queimação, principalmente nos lábios e posteriormente na formação da lesão de uma úlcera e é um pouquinho doloroso, igual a primeira doença. E para finalizar, outro que também é fato que sempre acontece é a trombocitopenia. É problemas de coagulação no sangue, basicamente, que pode acabar causando sangramentos espontâneos nos tecidos. Nesses casos, o dentista tem que ser muito criterioso em relação à necessidade de procedimento cirúrgico, porque por mais que o paciente já esteja em um local que ele já está tendo um tratamento evasivo, qualquer descuidinho também pode acabar causando grandes sangramentos. E qualquer intervenção que tenha por objetivo a contenção do sangramento tem que ser muito bem pensado. Mas como o dentista pode atuar no tratamento do paciente oncológico? O papel do dentista no tratamento de pacientes oncológicos é esclarecer as lesões orais que pode ocorrer durante o tratamento, porque as patologias costumam ocorrer durante o período de administração, né? E, portanto, são condições temporárias, na maioria das vezes, né? E as manifestações clínicas, principalmente antes do início da quimioterapia ou radioterapia. Oral é o suficiente. Procedimentos como controle de placa dentária, raspagem periodontal, avaliação de lesões e de cáries ativas e cirurgias precisam ser realizados com antecedência, para evitar o aumento de complicações orais em pacientes durante o tratamento de câncer. Porque, como eu disse, como já está em algo muito evasivo, entrar com tratamento no meio de outro tratamento de câncer para estar realizando uma cirurgia bucal é algo muito perigoso, né? E os pacientes também devem ser orientados a realizar a higiene bucal, uso correto de fio dental, técnicas de escovação, características da escova, uso de enxaguatórios bucais, não alcoólicos, etc. Uso de substâncias que aumentam o fluxo salivar, ou a saliva artificial para tratar da xerostomia e limpar próteses. E por apresentar áreas reservadas onde as placas se acumulam e as infecções são causadas pela baixa imunidade do indivíduo. E é muito importante ter um dentista na equipe de tratamento do paciente com câncer, pois ele vai trabalhar junto com a equipe para proporcionar mais conforto nas diferentes etapas do tratamento, porque querendo ou não é algo muito invasivo. E o trabalho multidisciplinar é essencial para o sucesso do tratamento de câncer e a melhoria de qualidade de vida dos pacientes, né? E é isso. Efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia tem a finalidade de eliminar as células cancerígenas do corpo, porém não é seletiva e destrói as células saudáveis também, e por esse motivo causa efeitos colaterais sistêmicos como queda de cabelo e pelos que voltam a crescer, mialgia, dores do corpo, cefaleia, dores de estômago e cansaço. Na pele e nas unhas, pode provocar coceira, ressecamento, descamação, urticária, unhas quebradiças e escuras. Alterações do sistema nervoso central, causando insônia, formigamento, fraqueza, dormência de membros, aumento da sensação de frio, perda de equilíbrio, tremores, fadiga, confusão mental e lapsos de memória. Alterações sexuais, como alterações hormonais, período menstrual irregular, menopausa precoce, ressecamento vaginal, prurido e baixa libido. Alterações do trato digestivo, sensibilidade ou lesões na boca, gengivas e garganta. Diminuição da saliva, dificultando a mastigação e deglutição. Alterações do sabor dos alimentos, náusea e vômitos. Anorexia,
constipação e diarreia, alternando entre si. Efeitos colaterais no sangue. Podem atingir glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, causando anemia, imunidade baixa e problemas de coagulação, às vezes sendo necessário transfusão sanguínea. A radioterapia também tem efeitos colaterais e estão diretamente ligados à área do corpo irradiada, o tipo de radiação e a capacidade das células saudáveis em se regenerar, podendo causar fadiga, reações cutâneas, tornando a pele avermelhada, escurecida, dolorida, seca ou descamativa, perda de cabelo quando o procedimento é realizado em região de cabeça e pescoço, voltando a crescer após alguns meses e podendo ter a textura diferente do anterior. Alterações nas taxas sanguíneas, principalmente quando aplicado em região de ossos. Náuseas e vômitos, perda de apetite, principalmente quando aplicada em região de cabeça e pescoço, podendo gerar lesões na boca, diminuição do paladar, boca seca, deglutição difícil, náuseas, alterações do olfato e paladar. Na região do cérebro pode ocorrer edema cerebral, convulsões, dor no ouvido, perda de audição, dor de cabeça, problemas cognitivos e na fala, problemas neurológicos e hormonais. Quando aplicada em região abdominal, provável irritação intestinal, estômago e esôfago, formação de gases, diarreia ou constipação, úlceras estomacais, enterites e problemas renais. Região pélvica pode afetar órgãos reprodutivos, inflamação reto e ânus, dor para evacuar, cistite, incontinência fecal ou urinária, infertilidade e problemas sexuais. Quando aplicada em região pélvica nas mulheres, útero, trompas, ovários, ânus e reto, provavelmente vai afetar na fertilidade, podendo ser permanente ou temporária. No homem, a radioterapia aplicada na pelve, ânus, próstata, bexiga, colo retal pode provocar diminuição permanente do número de espermatozoide, também afetando a fertilidade. Tanto na quimioterapia quanto na radioterapia, após o tratamento e reabilitação, os efeitos indesejáveis tendem a ser solucionados. Bom, como nós já vimos nos slides anteriores, o tratamento ele pode gerar diversos agravos na saúde bucal, como a quimioterapia, a radioterapia. O paciente oncológico ele possui debilidade física e emocional. Então, durante o atendimento, é importante aperfeiçoar a consulta de prevenção para que o paciente se sinta mais confortável e confie nas indicações do cirurgião dentista. Durante o tratamento oncológico, a maioria dos pacientes não recebem essa orientação sobre a higiene oral, né? Como ele precisa higienizar a boca, quais cuidados eles precisam tomar, porque a maioria, né, dos casos, quando eles já sofrem, né, o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, alguns casos são uma quimioterapia um pouco mais forte, então qualquer pequena doença que surja na boca pode se tornar algo mais grave. Então, a importância da higiene oral, de manter a escovação em dia, o uso do fio dental, para evitar mais riscos que o paciente pode sofrer. Bom, como nós estamos no mês de outubro, é importante lembrar a importância do autoexame nas mamas também. Cerca de 30% dos casos de câncer de mamas, eles podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. E a detecção precoce, em grande parte dos casos, aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com índices satisfatórios. O SUS oferece o exame de mamografia para todas as idades, conforme a indicação médica. Agora vamos falar um pouco sobre a reabilitação do paciente oncológico. A reabilitação tem como objetivo obter o máximo de ganho funcional dentro dos limites e escolhas do paciente.
A reabilitação requer uma equipe multidisciplinar devido à variedade de problemas que possa atingir o paciente antes, durante e após o diagnóstico. A equipe multidisciplinar desenvolve objetivos viáveis dentro das limitações impostas pela doença, ambiente e apoio social do paciente. Sendo assim, a reabilitação é composta por 3 elos: equipe, paciente e família ou cuidador, abrangendo também médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas, protesistas, serviços comunitários, dependendo das condições do paciente, como serviços de home care, entre outros. Há 4 categorias de modelo reabilitacional que são: intervenções preventivas. São abordagens para melhorar o funcionamento físico e orientações para a preservação de força e flexibilidade. Intervenções restaurativas. Buscam bom prognóstico, ou seja, boa evolução no tratamento do câncer, ao nível funcional, psicológico, social e vocacional que tinha antes da doença. Intervenção de suporte. Busca a ensinar o paciente a lidar com suas incapacidades, maximizar sua autonomia e minimizar alterações da doença quando ela ainda está em evolução. Intervenções paliativas. Quando a doença já está avançada, foca em minimizar ou eliminar as complicações, como o controle da dor. Mas e quanto ao paciente? Ele também faz parte do elo e também tem suas funções e responsabilidades. Os componentes básicos em um programa genérico de reabilitação são atividades físicas, esportivas, exercícios de relaxamento, terapias manuais, medicamentos e procedimentos médicos específicos, instruções e aconselhamentos do paciente, familiares sobre estratégias de aceitação e enfrentamento do câncer com a tranquilidade possível, preparo para situações de crise, independência física e assuntos relacionados à doença, aconselhamento diético e psicoterápico. Cada tipo de câncer traz um grupo específico de complicações e incapacidades. Então, cada componente aqui citado ou tratamento médico é indicado para cada tipo de câncer. O objetivo geral dentro da reabilitação é buscar a autoestima, cuidado, importância, autocuidado de cada paciente, o ajudando a passar por este momento com mais alívio e qualidade de vida. Bom, durante o tratamento de câncer, onde o paciente provavelmente vai fazer quimioterapia e vai fazer radioterapia, tem alguns procedimentos odontológicos que são indicados e alguns que não são indicados para se realizar nesse momento tão delicado, né, de tratamento. E eu vou citar aqui alguns para vocês e explicar o porquê que não é indicado e por que tem algum, né, em específico que é indicado e que é até confortável para o paciente realizar, tá? Mas antes de qualquer tratamento oncológico, antes do paciente realizar a quimioterapia, a radioterapia, é muito importante que o paciente vá a uma consulta odontológica para ver se não tem alguma inflamação, alguma cárie, algum dente a ser extraído, qualquer probleminha na boca, para eliminar ou estabilizar, né, as condições bucais do paciente e para que não ocorra nenhum procedimento de emergência durante o tratamento oncológico. Durante o tratamento de câncer, o paciente tem uma queda no número das células sanguíneas. Então, ele fica com uma menor quantidade e qualidade da saliva. Então, a saliva perde o seu efeito antimicrobiano e de equilíbrio do pH bucal. Isso pode causar vários incômodos e várias doenças, né? Como aftas, úlceras, estomatites, secura, né, da boca, porque a saliva fica com menor quantidade. Então, assim, podem acontecer vários incômodos. E para aliviar esses incômodos e até curar, né, algumas doenças que aparecem, tem a laser terapia odontológica, que é um tratamento super indicado, é muito interessante. É um tratamento rápido e indolor, feito no consultório mesmo, pelo cirurgião dentista.
e é um equipamento de laser de baixa intensidade. Então, assim, é super tranquilo, não tem efeitos colaterais na boca do paciente e só tem benefícios, né? E um dos benefícios é que aumenta a microcirculação local, né? Restabelece a produção celular, então promove uma boa cicatrização e tem uma ação anti-inflamatória e analgésica no local de aplicação do laser. E esse laser é indicado para diversos incômodos, como a mucosite oral, afta, úlceras, estomatites, infecções, nevralgias do nervo trigêmeo, dormência e formigamento, hipersensibilidade dentinária, dificuldade de deglutição, feridas na pele, trauma em tecido mole, baixa produção de saliva, ou seja, a maioria dos incômodos que aparecerem para o paciente durante o tratamento, esse laser vai ajudar muito, né? Então, vai deixar o paciente mais confortável em relação a isso. Bom, agora eu vou citar os procedimentos que não são recomendados, né, para os pacientes que estão realizando tratamento oncológico. Um deles é o aparelho fixo, né, aparelho ortodôntico fixo. Ele não é totalmente contraindicado, vai de paciente para paciente, mas é recomendada a retirada do aparelho durante o processo. Quando acabar o processo, o paciente volta a utilizar o aparelho. Essa recomendação é dada principalmente pela sensibilidade das mucosas orais, porque a radiação da radioterapia pode causar inflamações e o aparelho fixo pode agravar mais ainda a situação. Fora que o aparelho fixo dificulta um pouco a higienização bucal, né? Então, costuma acumular alimento e aumenta a formação de placa bacteriana. E a última coisa que o paciente está precisando nesse momento é de bactéria, né? Outro procedimento que não é indicado, não é recomendado, na verdade é um conjunto de procedimentos, são os procedimentos invasivos. Extração de dente, enxerto ósseo, enxerto gengival, implantes, cirurgia ortognática. Na verdade, nenhum tipo de procedimento que envolva a corte dos tecidos é recomendado, porque envolve um grande risco de infecção e chances de se tornar uma infecção generalizada, né? E como eu já havia dito, o paciente nesse momento ele tá com não tá com uma boa cicatrização. Então, se ele realizar alguma cirurgia, ele pode ter sangramentos excessivos e difícil cicatrização, né? Por isso eu falei que se a pessoa for realizar um tratamento oncológico, é muito importante que ela passe em uma consulta odontológica para realizar essas possíveis cirurgias antes de realizar o tratamento oncológico. Mas se por acaso for uma urgência odontológica, ele realmente precisar fazer essa cirurgia, é muito importante que esteja com acompanhamento médico, faça diversos exames para ver se certos critérios clínicos e laboratoriais estejam de acordo, e manter o acompanhamento médico, né, e do cirurgião dentista. Bom dia, turma. Meu nome é Edgar. Eu fiquei com a parte do acolhimento. Então, para falar um pouco sobre todo esse processo de acolhimento com o paciente, eu vou primeiramente falar sobre diagnóstico. Os primeiros passos para se saber sobre uma patologia de câncer é feito primeiro um hemograma. Geralmente é o que o médico pede, né? Um exame de sangue, como todo mundo sabe. E através desse exame de sangue é feito um mapeamento do sangue, onde de certa forma norteará o médico para o entendimento patológico de uma possível neoplasia. Após o diagnóstico, é onde começa o procedimento de humanização com o paciente, em dizer qual o grau da doença que ele vai enfrentar e o que vai enfrentar pela frente ao decorrer do seu tratamento também. As primeiras pessoas que se tem contato quando há uma avaliação médica é a equipe multidisciplinar, que são praticamente os técnicos responsáveis que devem conter
um preparo absolutamente efetivo para tal decorrência. Mas antes mesmo do paciente passar por tudo isso, devemos saber qual a importância de ajudá-lo. Devemos ouvi-lo e prestar atenção pelo que está passando ao decorrer do dia a dia. Se sente alguma dor, alguma tontura, náuseas, vômitos, irritação, fadiga, sem falar que o estado psicossocial também pode afetar na maneira que se comporta. Então é exatamente neste momento que as premissas de uma prevenção devem começar a ser elaborada. E como é que ele pode receber a notícia, né? Como dar essa notícia? O momento de dar a notícia é muito importante para o paciente e para o familiar. O especialista, quando for dar a notícia ao paciente, deve levar em consideração se é um adolescente, se é um idoso, uma grávida ou até mesmo uma criança. Porque muitos associam que o câncer é uma doença dolorosa e terminal, com X% de chance de vida. Então não é bom dizer diretamente para a pessoa que está com câncer, né? Alguns pacientes podem receber a notícia de uma maneira muito ruim. Eles ficam até mesmo sem chão e desorientados. Muitos médicos preferem dizer sem enrolação, de uma vez só, né? Ó, você está com câncer. Mas para alguns especialistas isso dessa maneira não é bom dizer dessa forma. E quando uma pessoa quando o médico na verdade já tem esse diagnóstico e ela tem câncer, para alguns especialistas seria legal se o médico convidasse diariamente essa pessoa ir ao médico, ir no consultório, para ir preparando essa pessoa, né? E nunca é bom essa pessoa ir sozinha, né? É bom ela ir com uma pessoa para acompanhar esse paciente, né? Então, vamos falar um pouco sobre a importância de um profissional psicólogo ou psiquiatra, né? Pelo fato de uma notícia ruim chegar até uma pessoa, sabemos que por muitas vezes o receptor não recebe bem, a gente sabe muito bem disso. Ainda entendemos que a palavra câncer nos traz pensamentos que é uma doença fatal, que traz um sofrimento, uma dor, né? Pode trazer uma mutilação ou até mesmo a morte. Então, uma pessoa que leva tal pensamento para si pode adquirir certos sentimentos, como tristeza profunda, ansiedade, pânico, isolamento, medo, revolta ou até mesmo a vontade de viver intensamente, achando que nunca mais vai poder vivenciar qualquer coisa que nunca tenha vivido antes, né? A gente sabe disso, que tem gente que... Eu tenho uma amiga que ela descobriu que tem câncer, então ela praticamente ligou o botãozinho do F, né? Todo mundo sabe, ligou o F, e hoje ela faz tudo que ela não fez antes. Ela é uma empresária, então assim, ela tá gastando o dinheiro dela com a família dela e com o que ela gosta de fazer e com o que ela nunca fez antes, né? Então, mas a gente também sabe que tais comportamentos podem agravar seu estado de saúde, acarretando complicações no seu estado clínico também, né? Então, não é porque você recebeu a notícia que tem câncer que você já tem que sentir as dores ou viver achando que você viver de uma maneira que você talvez nunca mais vá viver, né? Mas é assim que as pessoas pensam. Através da pesquisa que eu fiz, as pessoas pensam dessa maneira. Contudo, seus familiares terão um papel muito importante quando chegar a hora de ajudar esse seu ente querido. E através de um acompanhamento específico de um psicólogo ou de um psiquiatra, quando a pessoa ela recebe a notícia que tem câncer, é necessário um acompanhamento de um profissional responsável pela parte emocional e psicológica do paciente familiar,
para que o psicológico dele não se agrave ou ao decorrer de seu tratamento. Beleza? Eu continuei fazendo minhas pesquisas e pude vivenciar através delas sobre um pouco do abandono familiar. Pelo incrível que pareça, isso acontece. É triste de pensar que isso acontece. Então, algo que me trouxe bastante atenção foi saber que existe um julgamento e abandono por parte da família, ao saber que seu ente querido tem câncer. A ajuda familiar é muito importante. Faz a pessoa entender que não está só e pode vencer seus desafios juntos. Podem fortalecer o paciente oncológico e, lógico, trazer esperança por longevidade e uma vida mais saudável. Com relação ao câncer de mama, saiu uma matéria da revista Isto É, na data do dia 25/9/12, onde traz uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular, que indica o abandono por parte do cônjuge masculino. Dos 400 homens ouvidos pela pesquisa do Data Popular, 38% consideram que o diagnóstico de câncer de mama pode acabar com um relacionamento. E 75% acham que a doença acaba com a vida de qualquer mulher. É fato que a grande maioria das mulheres prezam pela vaidade. E quando se trata de uma parte de seu corpo sendo mutilada, o fato psicológico é afetado. Isso nós já sabemos. Muitas no início perdem a vontade de viver a vida de antes. E se tratando de vaidade, a perda do libido sexual se vai também ao meio de tanta revolta e angústia. É triste pensar que o abandono familiar é vivenciado no meio de pessoas que sofrem em busca de uma melhora para com a vida. E sabendo disso, é um pouco complicado, porque quando você tem um parente na sua família, quando você tem um amigo, você tem que se envolver com ele em ajudar pelo que ele está passando. E claro que muitos vão recusar ajuda, né? Muitos vão recusar ajuda, talvez isso também traga um pouco do abandono. Mas, ao meu ver, através das pesquisas que eu fiz, a gente tem que ficar do lado dessa pessoa, né? Mas enfim. E existe também o trabalho voluntário. Como é que a gente pode entender sobre o trabalho voluntário, de acordo com o acolhimento, né? Quando você enxerga que pode fazer um trabalho voluntário, você automaticamente adquire certos conhecimentos, né? Então, existe centros de apoios a pacientes oncológicos através do voluntarismo. É um trabalho importante e levado muito a sério. Então, os hospitais geralmente oferecem esse tipo de apoio que contém uma lista cheia de atividades que podem ser feitas no dia a dia de prestar o serviço voluntário, né? Quando uma pessoa se torna um voluntário em ajudar pessoas com câncer, ela automaticamente adquire conhecimentos e aprimoramento. Então, saber ajudar a entender a dor e transformar em sorrisos e alegrias, fazendo-o esquecer um pouco do seu tratamento doloroso, se torna prazeroso, tanto para o paciente quanto para o voluntário também. Ouvir mais do que falar é o segredo para lidar com esses pacientes. Tem muito que aprender quando ouvimos a dor de uma pessoa, isso é óbvio. E o serviço voluntário engloba tudo que existe dentro do âmbito da humanização e traz uma leveza, bem-estar social, tranquilidade e momentos de conforto. Alguns hospitais eles já observam esse processo de adquirir voluntários para poder ajudar esses pacientes, né? Então, por exemplo, eu listei aqui um hospital chamado AC Camargo. O que eles oferecem lá, né? Caso algum de vocês queiram ser voluntários. Oferece oficina de artesanato, costura e pintura, leitura, contação de histórias, recreação
e entretenimento, música, teatro, atendimento religioso, bem-estar, que no caso seria envolvido com cabeleireiro, barbeiro, manicure, apoio administrativo na rede voluntária, eventos comemorativos, rodas de conversa, que requer formação específica, né? Nesse caso, geralmente pede para que o voluntário tenha 21 anos de idade, ter disponibilidade de 4 horas semanais e estar vacinado em dia no calendário nacional. No Beneficência Portuguesa não muda muita coisa, mas é acrescentado algumas coisas, né? Então, o que tem lá? Tem acolhimento, que é o acolhe e orienta pacientes familiares, bem-estar, o reiki, espiritualidade, estética e etc., né, envolvido em torno disso. Entretenimento, que contém os palhaços, contadores de histórias, musicoterapia, arte-terapia, cão-terapia, entre outros. Então, quem tiver interessado pode entrar nesse assunto com os hospitais sendo um voluntário. Obrigado, até mais. Direito dos pacientes com câncer. Algumas pessoas podem não saber, mas o governo oferece aos pacientes oncológicos alguns benefícios. E esses benefícios, de alguma forma, eles demonstram uma preocupação nas questões sociais e financeiras que afetam a maioria dos pacientes. E dentro dessas legislações, tratam dos direitos das pessoas portadoras de câncer, sendo que o objetivo é facilitar o entendimento e auxiliar no processo de solicitação dos benefícios previstos dentro da lei, que pode minimizar esses impactos, né, que o paciente sofre durante o tratamento. Dentro dos direitos assegurados, existem algumas questões que acredito que assim, não são referentes somente aos pacientes oncológicos, mas eles se encaixam para qualquer paciente dentro de qualquer doença, que são os seguintes direitos: ter um atendimento digno, atencioso, respeitoso, ser identificado e tratado pelo nome e sobrenome, ser identificado por nome, né, e não por número ou código quando você chega em algum lugar. Ter o resguardo e sigilo sobre os seus dados pessoais, receber informações claras, objetivas e compreensivas sobre as suspeitas diagnosticadas, os diagnósticos realizados, as ações terapêuticas, os riscos, os benefícios, inconvenientes provenientes das medidas diagnosticadas, a duração prevista do seu tratamento, as necessidades ou não de anestesia, do tipo de anestesia a ser aplicada, exames e condutas que você será submetido, a finalidade dos materiais, a coleta para cada tipo de exame, alternativas de diagnósticos e terapêutica existentes no serviço em que está sendo atendido ou no serviço que está sendo feito, e tudo que será o que julgar necessário. Ter acesso às informações existentes em seu prontuário, receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, receber as prescrições médicas com o nome genérico das substâncias, digitadas, datilografadas ou em caligrafia legível, que isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes recebe e acaba mal entendendo, sem a utilização de códigos ou abreviaturas. Ser acompanhado, se assim desejar, nas consultas, nos exames, no momento de internação por uma pessoa que ele escolher. Poder ser acompanhado, se for maior de 60 anos, durante o período de internação, de acordo com o que o Estado dispõe no Estatuto do Idoso. Ter assegurado, após a alta hospitalar, a continuidade da assistência médica. Receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa, recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida e optar pelo local de morte. Então, esses deveriam ser direitos de todos os pacientes, não só com câncer, mas de qualquer tipo de doença. Seguindo com o direito dos pacientes com câncer, eles também podem sacar o Fundo de Garantia, que é o FGTS, o PIS/PASEP,
eles têm direito ao TFD, que é o tratamento fora de domicílio. É um tratamento bem bacana, que é o seguinte, o governo garante ao paciente oncológico poder fazer um tratamento fora do município de moradia dele ou fora do estado. Então, ele reside dentro de um município, se lá não tiver o tratamento que ele precisa, ele pode estar fazendo em outro município ou de repente fora do estado onde ele mora, e tendo direito a ter tudo pago. É o transporte para ele estar fazendo esse tratamento, a hospedagem, alimentação. Então, tudo isso é feito pelo SUS. E ele dá direito ao paciente e ao acompanhante. Então, isso é bem bacana, porque às vezes não tem na cidade, às vezes é uma cidade pequena, uma cidade distante, e ele pode estar fazendo em uma outra cidade, um hospital referência ou em algum lugar especializado, então tem essa possibilidade. O paciente também tem o direito da compra de veículo adaptado ou especial, tá? Mas para isso, lógico, o paciente com câncer, ele tem que ter ficado com alguma sequela limitante da doença, né? E junto com a compra do veículo, ele tem isenção do IPI para a compra do veículo, isenção de ICMS, isenção de PVA, tem também a dispensa do rodízio de automóvel, né? Ele também tem direito à quitação no financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, tem isenção no imposto de renda na aposentadoria, tem assistência permanente, que é o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, caso fique com alguma sequela, né, no caso da doença. Tem o auxílio-doença, que é um benefício que dá direito ao segurado inscrito no regime geral da Previdência Social, que se ele ficar incapaz, mesmo que provisoriamente, em virtude da doença, ele tem esse direito. Ele tem o serviço de reabilitação profissional para o trabalhador com previdência. Ele tem o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente físico. Tem um outro direito, que é a cirurgia de reconstrução mamária. Isso é muito importante, principalmente a gente está reforçando agora no mês de outubro, né, que é o mês do câncer de mama, que assim, dá direito a todas as mulheres que teve uma ou ambas as mamas amputadas ou mutiladas em decorrência do tratamento do câncer, ela tem direito à realização de uma cirurgia plástica ou de reconstrução da mama, quando for recomendada pelo médico. Então, no caso do paciente com câncer, ela tem, por lei, a cobertura pelo plano de saúde privado. Então, às vezes, muitas pessoas não sabem, mas, assim, no caso de ser constatado que seja um câncer de mama, o plano de saúde tem que fazer a cobertura da cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa muito importante de ser ressaltada. Tem um andamento jurídico prioritário, que é também eu acho que é uma lei muito importante, que às vezes poucas pessoas saibam, conheçam, né? Que é assim, uma pessoa portadora de câncer, pelos princípios da analogia de equidade, ela também deve ser contemplada com a maior celeridade da justiça, com base na mesma situação desfavorável referente à expectativa de vida. O propósito que norteou o legislador na elaboração do texto infraconstitucional visa a garantir que o paciente seja beneficiado com a transmutação preferencial para que, em vida, possa usufruir o resultado do pedido, ainda mais que se tratado de pacientes com câncer, que em muitos casos têm sobrevida menor. O paciente com câncer, caso tenha interesse na agilidade do seu processo, deve requerer ao juiz ou autoridade responsável pelo processo do pedido. Tal expediente tem sido utilizado com frequência pelos portadores de câncer. No âmbito judicial, o pedido deve ser feito pelo advogado que cuida do processo e depende do despacho do juiz ser autorizado ou não. Outro direito que o paciente tem é no seguro de vida de empresa. Quando o paciente é CLT, às vezes a empresa tem um seguro de vida e no seguro de vida, geralmente, sempre dá o direito ao assegurado, que seria o funcionário, por invalidez. E muitas vezes o câncer ele pode gerar essa deficiência física, que se enquadra em invalidez permanente, total ou parcial, permanentemente total ou imparcial, né?
Então, tem que ver dentro do contrato, que às vezes também é coisas que o funcionário desconhece. Isso se enquadra tanto para o seguro de vida quanto para a previdência privada, que são benefícios que as empresas oferecem e o paciente também teria direito. Então, são esses os direitos que um paciente oncológico tem pela lei.